Boa tarde, irmãos, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos continuar aqui com o livro de o estudo de vida de Gênesis e a página que nós vamos continuar agora é a página 1399. Jacó esteve sob o cuidado de Deus por mais de 20 anos, embora estivesse sob a mão opressora de Labão por tanto tempo. Labão mudou-lhe o salário 10 vezes. Capítulo 31, verso 41. Deus esteve com ele o tempo todo e a sua mão estava sobre ele. Portanto, ao fazer um acordo com Labão, Jacó erigiu uma coluna para testificar que estava sob o cuidado de Deus. Essa coluna destinava-se à existência de Jacó. Muitos de nós também erigimos tal coluna. Se você considerar a sua própria experiência cristã, verá que o primeiro estágio dela foi experimentar o cuidado de Deus. Mesmo antes de sermos salvos, a nossa intenção era ter o cuidado de Deus. Quando ouvimos as boas novas do Evangelho, a nossa intenção em crer no Senhor Jesus era ter o seu cuidado. Por muitos anos, como Jacó, temos estado sob o cuidado do nosso Pai Celestial. No fim do primeiro estágio de nossa vida cristã, precisamos erigir uma coluna testificando o cuidado de Deus. Todavia, se você tem estado com o Senhor por bastante tempo, pode ser muito tarde para erigir tal coluna. Se assim for, você precisa erigir a segunda coluna, a coluna de Betel. A coluna de Betel, anos antes de erigir a coluna de Gileade, Jacó erigira uma em Betel, capítulo 28, verso 18 e verso 22. Ele a erigiu, entretanto, imediatamente após ter tido um sonho. Outra vez observamos que a biografia dele é também a nossa. Pouco depois de termos sido salvos, ouvimos algo sobre a casa de Deus e reagimos em ouvimos, mas tudo o que ouvimos e fizemos foi como um sonho. Na verdade, não experimentamos a casa de Deus. Em Gênesis 28, Jacó teve um sonho. Depois do sonho, teve a experiência real, não da casa de Deus, mas do cuidado de Deus. Ao final desse estágio de sua experiência, ele erigiu uma coluna em Gileade como marco a testificar o cuidado de Deus. Como veremos em nossa vida cristã, precisamos de 3 colunas, 3 marcos, sendo o primeiro a coluna a testificar o cuidado de Deus para conosco. Após deixar Padã Arã e voltar à boa terra, Jacó não foi diretamente a Betel. Deus teve de intervir e chamá-lo a Betel, dizendo: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão, 35:1. Isso significa que ele não tinha intenção de cumprir o voto de que fizera a Deus em Betel. 20 anos antes, provavelmente o esquecera. Em vez de seguir diretamente para Betel, a fim de cumprir seu voto, viajou para Sucote, onde edificou uma casa para si e abrigos para o seu gado, 33:17. Mais tarde viajou para Siquém, onde comprou um pedaço de terra e armou suas tendas, 33:18 e 19. Depois do problema sério ocorrido após a violação de sua filha Diná, Deus lhe apareceu e disse que se levantasse e subisse a Betel. Quando chegou a Betel pela segunda vez, não teve um sonho. Deus lhe ordenou que subisse, habitasse lá e edificasse um altar ao Deus que lhe aparecera quando fugia de Esaú. Em Betel, Jacó consagrou-se de modo a poder
Deus cumprir o seu propósito de ter Betel, a sua casa lá, ele erigiu a segunda coluna, o segundo marco em sua vida. 35 e 14. Como 28 e 22 indica, a coluna de Betel foi chamada de casa de Deus. A primeira, portanto, foi um testemunho do cuidado de Deus, a segunda, um testemunho da casa de Deus. Porquanto a história de Jacó também é a nossa experiência. Precisamos todos adorar ao Senhor. Muitos de nós temos erigido colunas, tanto em Gileade quanto em Betel. Podemos testificar não somente o cuidado de Deus, mas também a casa de Deus. Amém.